Bom, gente, finalmente chegou o dia da gente aproveitar o Else e aproveitar todo o potencial de Tchau Nu, né? Então, assim, eu tô muito ansiosa para conferir tudo isso aqui. Afinal de contas, a gente vem aí nas últimas semanas tentando desvendar, decifrar, analisar todos esses spoilers, né, esses pequenos spoilers que o Tchau Nu deu até agora. Desde aquele dia lá do The Royal, né, que ele nos lançou já a ideia ali do Saturday Preacher, e hoje a gente vai poder conferir finalmente o MV de Saturday Preacher. Vou conferir aqui todas as faixas do álbum e o MV de Saturday Preacher, mas antes eu vou ler aqui uma matéria que saiu na Naver e também vou ver como se fosse uma matéria barra história que a Fantásio lançou aqui, com uma série de fotos que até então não tinham sido divulgadas, então eu também vou reagir a essas fotos aqui com vocês, tá? Então, gente, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e hoje chegou finalmente o dia, né, gente? Vamos ler aqui então a matéria da Naver, que fala o seguinte: Tchau Nu lança hoje, dia 21, seu segundo álbum solo Else, despertando seus sentidos instintivos. Bom, eu tava dando uma olhada aqui bem por cima, porque eu não cheguei a ler a matéria toda. Tem uma parte aqui que tá muito repetitiva de coisas que a gente já falou, então eu vou tentar focar em coisas que a gente tá falando aqui pela primeira vez, tá? Então, tá dizendo aqui que o Tchau Nu vai revelar o seu lado encantador nesse álbum, né? Tá lançando esse álbum dia 21 às 13 horas, ou seja, já passou esse horário, né? Aqui no caso, 1 hora da manhã. Tô gravando aqui de madrugada mesmo, até porque dormi muito pouco, dormi tipo de 11 da noite até tipo, sei lá que horas são agora, gente. 3 horas da manhã. Enfim, dormi muito pouco porque infelizmente, eu tenho que trabalhar amanhã, mesmo que seja home office, mas eu tenho que trabalhar amanhã. Então, eu tive que dormir pelo menos um pouco, né? Mas eu estava muito animada, de fato, né? Claro, para ver aqui o Else. Vai estar ali em todas as plataformas de streaming. O que eu gostaria de lembrar que a vocês é que vocês, por favor, ouçam as músicas no Spotify. Enfim, ouçam as músicas também aqui no YouTube, até porque em todas as plataformas, gente, cada visualização conta, né? Então as Arohas precisam fazer esse apoio em massa, justamente para os números do Nunu não ficarem baixos, né, durante esse período do exército. A gente precisa demonstrar que a gente apoia ele, mesmo ele estando longe, né? Isso é de fato muito importante. Então, o que acontece, né? Tá falando aqui que o Else é um álbum que representa a tentativa de Tchau Nu de se libertar do molde em que se confinou e revelar seu verdadeiro eu, sem esconder nada. A gente já tinha falado muito sobre isso, né? Que é uma coisa muito disruptiva mesmo para ele, né? Eu acho que foi uma coisa até terapêutica para ele fazer esse álbum, simbolizando aí uma nova fase da vida dele mesmo, né? Não só da carreira, mas da vida dele mesmo pessoal, né? Então esse álbum ele simboliza o potencial infinito e o espectro multifacetado de Tchau Nu, que não pode ser definido por uma única coisa. É aquilo que a gente falou, né? A gente não pode definir o Tchau Nu só pelo Entity ou só pelo Else. Claro que não. Tudo isso faz parte da caminhada dele, da evolução dele. E ele tá se transformando, ele tá evoluindo, ele tá. Enfim, né? São diversas fases da vida. Então, eu acho que ele não quis ficar limitado ao que era o Entity e realmente fazer uma coisa completamente diferente, né? Então, ele não pode ser definido por uma coisa única, se desdobra com finais contrastantes e mostra sua sensibilidade crua e instintiva nunca vista antes. A faixa título Saturday Preacher é uma música do gênero disco que combina um som retrô e funk com a voz suave em falseto de Tchau Nu. A gente leu isso no último vídeo, né? A gente viu uma frase muito parecida com essa no último vídeo. E tá falando aqui que Tchau Nu vai exibir uma presença encantadora que desperta a paixão interior das pessoas, apresentando uma vibração única que remete ao calor de uma noite de sábado. Eu acho que ele quer, de certa forma, sair do pedestal de idol perfeito e mostrar que ele é um ser humano imperfeito, né?
Eu acho que essa é a maior tentativa do Nunu com relação a todo esse álbum aqui. O clipe de Saturday Preacher, que será lançado simultaneamente com a música, Cha Eun-woo expressa o processo de colisão de seus diferentes egos através de duas faces contrastantes. Essas duas faces contrastantes são os dois personagens que foram apresentados para nós, né? Inclusive o próprio álbum, né? Tá lá o Forma 1 e o Forma 2, né? Eu acabei optando pelo Forma 1, que tem mais aquele visual do Sweet Papaya, até porque, gente, assim, desvendar aquelas coisas todas do Sweet Papaya que a gente já conversou, o fato de ter a Dondon no MV, enfim, essa ideia acabou me encantando mais do que o próprio Saturday Preacher, embora eu ache que o Saturday Preacher vai ser algo muito profundo mesmo, né? Mas enfim, eu tinha que escolher entre um dos dois, acabei escolhendo mais por esse mesmo, não que eu não goste da outra versão, claro que não. Mas eu conheço gente que tá comprando duas versões e eu super agradeço por isso, tá? Porque eu acho que quem tem oportunidade, quem tem grana aí pra poder comprar, maravilha, né? Está apoiando o Nunu mais do que nunca, né? Então tá falando aqui que no videoclipe tem essa colisão desses diferentes eus, né, dele, né? O encontro dessas duas faces que são tão contrastantes, né? Então há a intensa linha emocional e a aura letal de Cha Eun-woo. Olha que profundo, né? Em meio à atmosfera sombria do dia, prometem maximizar a imersão. Gente, que loucura isso aqui, né? E aí tá falando aqui das outras músicas, né? Este álbum também inclui um total de 4 faixas, tem a Sweet Papaya com uma atmosfera tropical e sensual para festas, Selfies que revela uma declaração de amor como um filme e Thinking About You que é uma balada pop com uma sensibilidade nebulosa e onírica. Gente, Cha Eun-woo incrível, né? Em todas as suas facetas. Então tá falando aqui novamente do Entity, tá falando aí do trabalho árduo que ele teve eh, durante o período pré-exército, né, para poder preparar tudo isso. Realmente é louvável, né, gente? A gente precisa, assim, reconhecer que o cara trabalhou demais. E na hora de falar aqui do Entity, né, que o Elsie e o Entity são tão diferentes um do outro, né? E aí ele coloca assim na matéria, né? Mesmo nesta ousada empreitada, ele planeja contar sua própria história musical e consolidar ainda mais a sua identidade como artista solo. Essa é a meta com o lançamento do Elsie, né? E aí fala justamente isso, o trabalho árduo e a preparação excepcional de Cha Eun-woo, que começaram com a gravação do álbum Elsie, a filmagem de diversos conteúdos antes do seu alistamento para a banda ali militar, né? Estão recebendo uma resposta entusiasmada dos fãs em todo o mundo. E tá falando o seguinte, né? Com Elsie, que foi aprimorado em todos os aspectos, incluindo música, performance, conceito, Cha Eun-woo continua sua sólida carreira e fala aqui das outras coisas que estão para sair do Elsie, né? A gente já falou aqui que é o MV de Sweet Papai, aquela coisa toda. Então, gente, é isso, né? Estou aqui mais do que preparada para mergulhar nesse universo aqui. Então vamos ver essa postagem aqui da Fantasia sobre prévia do set de filmagem da capa do segundo mini-álbum Elsie. Então a história começa da seguinte forma. Gente, tem emojis, é muito bonitinho isso aqui. E, geralmente a Fantasia costuma fazer esse tipo de matéria barra história, né? Olá, aqui é a Fantasia, aquela mesma coisa de sempre, né? Vocês sabem que dia é hoje, exatamente? Cha Eun-woo, segundo mini-álbum Elsie, é o dia do lançamento. Até às 13 horas, lançamento aí do álbum, né? Para aqueles que estavam esperando, trouxemos para vocês um olhar exclusivo dos bastidores sobre a prévia da jaqueta. Eu não tenho tempo, vamos lá rapidinho, ok? Então nós temos aqui fotinhas fofinhas de Nunu. Nunu aqui presente nessa loja de música, né, que a gente já conhece aqui. Onde fica esse lugar? Este é o Sound At, uma loja de adereços sonoros administrada por Cha Eun-woo. Aí começa toda uma história mesmo, né? A história desse personagem que ele criou. Então a gente já viu esse cenário, já viu essa roupa, né? Mas agora a gente tá vendo novos cliques que não tinham sido divulgados antes. E aí tá falando aqui. Já que Cha Eun-woo está organizando, você quer participar do Open Run? Fantástico conquistou o coração de todos. Aí tem aquela blusa frame, né, que a gente também já falou bastante. Mas o que é essa cicatriz que é levemente visível no braço? Vamos analisar mais de perto? Porque aqui dá pra ver muito, muito devagarzinho, né, muito
muito sombreado, aqui também tá muito devagar, muito de longe. Mas aí nós temos agora aqui uma foto que mostra bem, né? A tatuagem do Saturday Preacher, né? É uma coisa que tá marcada na pele dele, como se fosse uma tatuagem, né? Se você ainda não entendeu, mesmo depois de analisar o panorama geral, será lançado às 13 horas do dia 21 de novembro. Não deixe de assistir ao videoclipe de Saturday Preacher do Chao Nu. E a gente tem mais umas fotinhas aqui. Conforme mencionado em História do Personagem 1, tentando ser uma pessoa boa, Sound At, né, que é essa loja do Nunu, no local da sessão de fotos da jaqueta de Chao Nu, que tipo de locação será a próxima filmagem? Aí tá mostrando mais essa parte obscura, né? É o segundo personagem, que é o próprio pregador de sábado, né? Este é o segundo ensaio fotográfico para a jaqueta de couro do Chao Nu, que é essa jaqueta de couro aqui que tem vários recortes, né? E ele tá com essa cicatriz no rosto, né? Eu sei muito bem que é maquiagem. Dizem que depois de sábado, o número de pessoas que adoecem aumenta uma a uma. Meu coração dói. Nossa, gente, que profundo. Tá aqui no nu, maravilhoso em cada foto, né? Realmente essa roupa tá muito bacana para demonstrar de forma física uma coisa que é tão emocional, né? Cicatrizes emocionais, enfim, a gente já conversou bastante sobre esse assunto também. Se você for ao pregador de sábado, será que também nos tornaremos seres capazes de sentir o nosso próprio valor? Se for esse o caso, vamos agora recrutar aqueles que gostariam de ir juntos. Restam poucas vagas, então apresse-se. E tem um número aqui. Depois eu vou descobrir que número é esse, tá, gente? Calma aí, vamos ver mais as outras fotos aqui. É difícil de acreditar que seja o mesmo dia. Chao Nu que muda sua expressão e olhar a cada instante. Isso aqui se chama atuação, né, gente? Ele tem uma atuação maravilhosa. Embora as pessoas insistam em dizer que ele é só bonito, que não atua bem. Mas ele atua bem, gente. Desculpa informar vocês, haters. Mas Nunu é maravilhoso, tanto por dentro quanto por fora, né? Tá aqui essas fotos muito incríveis, né, gente? Você pode ver um lado diferente de Chao Nu assim. Chao Nu, segundo o mini álbum Else. Vocês não estão todos animados? Gente, eu tô animadíssima, pelo amor de Deus. Mostra muitos encantos diferentes em relação ao primeiro álbum. Por favor, demonstrem muito interesse e carinho pelo segundo mini álbum de Chao Nu Else. Tenham um ótimo dia também. Vou ter, com certeza, né, Fantástico? Você tá aqui realmente mudando todo o meu feriadão com esse lançamento novo aqui. Gente, é o sono. É claro, tá muito claro aqui agora. Tá falando aqui da data de nascimento do Nunu, que é 3/3 de 97, e o dia de hoje, que é 21/11 de 2025. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, ele nasceu de um jeito e agora ele se tornou outra coisa, né? É o seu segundo nascimento, vamos dizer assim. A gente pode interpretar dessa forma, né? É como se realmente fosse uma nova fase da sua vida, não só pessoal como profissional, né? Dos dois, né? Tô entendendo, gente. É que eu não tô conseguindo concatenar às 3h da manhã enigmas de Chao Nu. Pelo amor de Deus, gente. E a ansiedade também tá muito grande, pelo amor de Deus. Bom, gente, infelizmente as músicas não têm letra. Eu acho que a gente, de repente, pode pegar a letra depois com calma de cada música e tentar interpretar o que tá escrito na letra. A Sweet Papaya, por exemplo, ela vai ter um MV só para ela, então eu acho que vai ser até mais fácil de interpretá-la através do vídeo mesmo, né, da história que vai ser contada pra gente. Mas realmente a Selfish e a Thinking About You, né, não vão ter MVs, então a gente precisava mesmo ver essa letra, né, Chao Nu? Mas tudo bem, eu acho que sempre quando as músicas acabam de ser lançadas, elas não têm letra logo de cara, a letra é formada depois, né? Mas eu tô aqui muito ansiosa para ouvir a versão completa de Sweet Papaya junto com vocês. Então vamos lá, 3, 2, 1. Já gostei do clima da música. Gente, tem latidos de Dondon na música. Ela participa da música. Ai, que vai suave no... Essa música é realmente muito sensual, Nono. Ele veio com tudo com essa música, gente. Adorei esse pré-refrão, gente.
Gente, essa música é muito boa pra dançar. Imagina a coreografia disso. Gente, a voz do Nunu tá incrível. Ai, meu Deus, tô até com pena da minha família de tanto que eu vou ouvir essa música alta aqui em casa. Falseto! Amo. Gente, a melhor parte da música pra mim é o pré-refrão. Amei o pré-refrão. I'm your paradise. É, esse Let's Get Tired Every Day, Night and Long, olha. Foi tão intenso que até a cabeça quis proibir. Ah, tudo bem. Que fofinho ele fazendo rap. Party all night, olha isso. Ai, agora ele tá nos tons mais baixos que eu também amo. Ai, Dudu. Tão perfeito. Os adlibs, gente. Nossa, o adlibs tá maravilhoso, gente. O que é isso? Esse sweet papaya no fundo. E esse baixo. Maravilhoso. Gente. Tô muito chocada com essa música. Eu já tinha gostado só do refrão. Mas ela toda é muito incrível. Gente. Primeiro que dá uma vontade tremenda de dançar. Assim, não tem como, né? E além dela ser super dançante e ter um ritmo incrível, um instrumental maravilhoso, né, gente? Porque esse baixo no fundo, que coisa sensacional. E é isso, né? O Nunu vai dos tons mais baixos aos tons mais altos, assim, com muita facilidade. Gente, dizer que esse homem não é talentoso é um crime. Não, é um crime federal, assim. É um crime universal, pronto. Maravilhoso, né? 100%. Agora vamos escutar Selfish. Já tô muito empolgada. Vamos lá, 3, 2, 1. Essa tem um ritmo um pouco mais lento. Ai, já gostei. Ai, Nunu. Como é que você consegue ser tão sensual e sweet papai e tão fofo em Selfish? São as diversas facetas de Nunu, de fato. E essa é um pouquinho mais rap mesmo, né? Ai, adoro essa coisa mais rapper do Nunu. Esse pré-refrão também é bem legal. Gosto muito da voz dele nesse pré-refrão. E esse falseto. Selfish. Meu Deus. Ai, uma pena que essa música não tem MV. Olha no rapper. Que fofinho. Bastante letra em inglês, né? Baby. Gente, a voz do Nunu, muito perfeita. Ai, Nunu, para, Nunu. Para com isso, Nunu. Para com essas brincadeiras gostosas.
Olha essa bridge, gente. Ah, que run. Mas, gente... Gente, essa música também é mais 18, tá? Eu já tô avisando. Ad-libs do Nunu. Meu Deus. Apaixonada pelos vocais de Nunu, gente. Uau. Não tem nenhum refrão igual. Ela é totalmente inesperada, né? Amei, gente. Amei cada refrão. Esses ad-libs, ai, Nunu. Tô ficando toda arrepiada, gente. Para, gente. Gente, assim, Selfish. Bem que estão falando tanto dos falsetos de Nunu, né? Porque assim, eu já sei que os falsetos de Nunu são incríveis. Ele tem um alcance vocal muito bom, gente. Assim, ele alcança notas muito agudas, né? Assim, não tão agudas quanto o do MJ, né? Porque realmente o MJ é o King, né? Mas assim, Nunu, nossa, são muito... É um timbre muito bonito, né? O timbre do Nunu. Muito único, né? E aquilo que eu falei, cada refrão de Selfish é diferente, né? E os ad-libs deram um toque, assim, todo especial a essa música. Nem sei o que esperar agora de Thinking About You, porque eu já tô apaixonada pelas outras duas. Será que eu vou me apaixonar de novo aqui? Não sei, vamos ver. Vamos lá, 3, 2, 1. A gente já sabia que Thinking About You seria um pouquinho mais lentinha. Aumentando um pouquinho o som aqui, senão vai ficar muito baixo. Já começa maravilhosamente bem, né, Nunu? Ai, que voz suave. Eu adoro todas as baladas de Nunu. Muito incríveis. Apaixonante, gente. Já tô apaixonada. Uau, Nunu. Esfregando na cara da sociedade o quanto é talentoso, né? Uhum. Essa segunda voz, que incrível. Ai, eu adorei esse instrumental. Nossa, a segunda voz tá muito incrível. Gente, é um anjo cantando. Para. Ah, que fofinho. Ai, Nunu, você tá tão de parabéns. Tô muito orgulhosa de você, Nunu. Que trabalho incrível. Muito perfeito. Realmente ela tem um tom bem nostálgico, como a gente tinha falado anteriormente, né? Uau, que vocal lindo, gente. Esse vibrato no final. Bem sentimental, né? É, Nunu, tô entendendo. Bem profundo, eu achei, assim, bem emocional mesmo.
Nossa, assim, o instrumental dela, comparado às outras, né, é muito mais simples, mas ao mesmo tempo tão tocante, né? É essa palavra que eu queria achar, tocante. Achei o Think About You muito tocante. E tem realmente aquela pegada bem nostálgica que eu tinha falado, né? Como se ele estivesse contando sobre uma pessoa que ele sente saudade mesmo, que ele gostaria de ter de volta. Enfim, tá pensando na pessoa. É essa a questão. Gente, assim, eu não sei se eu tô preparada pra ver agora MV de Saturday Preacher, mas vamos lá. A gente tem essa missão aqui e nós vamos assistir agora. Gente, assim... Eu não sei o que vocês sentem na hora que você vai escutar uma música nova do seu TT. O sentimento que você tem nesse momento. É um misto de muitas emoções, assim. De ansiedade, de orgulho, porque eu realmente estou muito orgulhosa do trabalho do Nunu. E olha que eu nem vi o MV ainda, entende? Mas eu sinto que era um álbum necessário, assim, mesmo que esse momento não fosse um momento em que ele fosse pro exército, mesmo que esse momento não fosse um momento de mudança de década, dele se despedindo dos 20 anos dele e entrando nos 30 anos, mesmo que isso não estivesse acontecendo agora, nesse momento, eu acho que ter um álbum no qual você mostre diferentes lados seus, no qual você esfregue para a sociedade o quanto você é talentoso, você esfregar na cara da sociedade que você não é perfeito e que mesmo com as suas imperfeições você tem o seu valor, né? E que você não é apenas um rostinho bonito e sim muito talentoso. Esse álbum era necessário. Mesmo que não fosse agora, mas em algum momento da vida do Nunu, esse álbum ia acontecer. Entende? É isso, gente. Saturday Preacher, vamos lá, 3, 2, 1. Ai, meu Deus, entrega. Entrega vocais, entrega atuação, entrega tudo, Nunu. E a coreografia? Ai, meu Deus. Ele tá atendendo pessoas na lojinha, tô entendendo. E ele é muito apegado aos álbuns, né, pelo visto. Ah, essa é a coreografia. Ah, tô doida pra ver essa coreografia, para tudo. Olha ele, gente, todo obscuro. Olha essa atmosfera. Ai, uau, Nunu. Gente, que coisa emotiva, né? Relacionada a som mesmo. Olha isso. Uau, Nunu, que coisa incrível. É como se ele estivesse captando mesmo o que as pessoas sentem ao ouvir a música, né? Uau, gente. Cada frame desse MV tá incrível. E esses cenários? Vocais, Nunu, pelo amor de Deus. Tô muito impressionada com tudo isso. Vamos lá. Uau, olha os efeitos especiais disso, gente. Tá muito incrível. É eles se transformando de um pra outro, né? Praticamente, né? Ah, e essa era a tempestade que a gente tava vendo naquele vídeo, né? Nossa, mas é agoniante de ver o vídeo, né? A música tá muito incrível, pelo amor de Deus, tá muito, muito incrível. Ah, olha a marca surgindo no braço dele. Ele tá realmente se transformando no pregador de sábado, né? Uau, gente. Não, a coreografia tá incrível, tá tudo muito incrível. E os dançarinos estão ótimos também, né? Gente, mas é muito intenso esse MV, gente. Assim como uma música, né? Gente, olha isso, que incrível. É o pregador mesmo, né? Uau, Nono, muito incrível.
Gente. Uau! Esse monte de Saturday Preacher desenhado nas paredes, né? Foi muito legal isso. Olha! Jesus, amada, a expressão desse homem. Olha. Eu preciso ver de novo. Desculpa, mas eu preciso ver de novo. Começa tão colorido e acaba no preto e branco quase, né? A pessoa que disser assim, eu não conheço essa dualidade de Nunu, eu só vi isso aqui. É a dualidade de Nunu. Total, né? Eu acho muito interessante esse processo dele se transformando no pregador de sábado, né? Então, o que eu sinto, embora... Vamos lá. O que eu sinto aqui, tá? É como se o pregador de sábado fosse realmente uma entidade. Eu sei que entidade é o nome do álbum anterior. Entity. É como se o Saturday Preacher fosse um entity, entendeu? É sonoro mesmo, né? É como se ele fosse o responsável por manipular os seus sentimentos enquanto você escuta aquelas músicas, entende? É muito isso mesmo. E isso é retratado de diversas formas aqui, né? Com efeitos especiais muito incríveis, tá? Parabéns pra quem fez os efeitos especiais desse livro. E tem a presença aqui de vários outros personagens, né? Que estão sendo tomados por essa entidade enquanto escutam as músicas, né? E ele vai capturando as almas de cada um enquanto essas pessoas escutam as músicas, né? Essa cicatriz tá muito perfeita, né? Que maquiagem perfeita do Nunu. Eu amei essa parte da música, gente. Essa parte mais rap, né? Amei essa parte. Ai, os vocais de Nunu estão muito incríveis. Ele destruindo os discos, né? Destruindo os CDs, como se ele estivesse sentindo que está sendo possuído por essa entidade, mas está lutando com todas as forças para não ser possuído por ela, né? Mas ser possuído por ela é inevitável, porque ele está presente ali em todas as músicas, não tem jeito, né? E o que é mais louco aqui, ó, é que ele tá entrando numa realidade em que o tempo não existe. Por que o tempo não existe? Porque em alguns relógios está 9, em outros está 6, e outros está... Ou seja, tem diversos horários aqui, né? Então ele está, de fato, entrando numa outra realidade, numa realidade onde a gente se teletransporta quando a gente escuta uma música, né? E de fato, ele não é aquele ser fofinho que você vê na loja todo sorridente, né? Ele é um misto de emoções, né? E não é um ser perfeito, claro que não. Ele tem as suas cicatrizes emocionais, ele tem os seus traumas. As expressões do Nunu aqui, gente, pelo amor de Deus, parece um prêmio. Bota esse cara pra fazer um vilão, pelo amor de Deus, que ele tá incrível aqui. Ele só pega mesmo papel de mocinho, sem sal. Assiste esse MV, tá? Você que falou isso daí várias vezes na internet. Enfim. Gente, que incrível. Que MV bem feito, bem produzido, né? E essa parte do final da música tá muito, muito incrível. Mostrando de fato o poder que essa entidade tem, né? Pregador de sábado, você não veio pra brincadeira, né? Então, e assim, se você parar pra pensar, todo artista é um pouco pregador, né?
Porque que pessoa no mundo faz você gastar mó grana? Eu vou dar o meu exemplo. Que artista me faz ir para outro estado do meu país, que não é uma coisa barata, né? Para poder se reunir com outras pessoas que são tão fanáticas quanto eu, entendeu? Pra um culto mesmo, quase como se fosse um culto, né? Vou mal fazer aqui essa. Porque até é pregador, né? Então é meio que inevitável falar a palavra culto, né? Eu tava evitando de falar, mas enfim. Vou fazer essa metáfora, porque essa metáfora é a metáfora que o próprio Nunu tá usando, tá? Não sou eu que tô usando, é o próprio Nunu. Então, assim, é isso, né? Os cantores, mal ou bem, eles são pregadores, né? Que reúnem os seus fãs para ouvi-lo. Como se fosse um culto, né? É como se os shows fossem uns cultos, né? E não deixa de estar errado, né? A interpretação de artista é essa mesmo, né? É como se cada fã fosse uma ovelhinha, né? Mas assim, para além de tudo isso, realmente as 4 músicas são muito diferentes umas das outras. E eu amei Saturday Preacher. Não só pela musicalidade dela, mas também pela MV, que, nossa, tá de parabéns, gente. Assim, não tem nada fora do lugar, né? E realmente, agora ouvindo todas as canções, tudo aquilo que eu tinha falado antes faz muito sentido, né? Há o processo de encantamento, né? Há o auge desse relacionamento, né? Em que há ali muito amor, muita atração, né? Que essa atração que ela pode ser até um pouco prejudicial, né? Então pode haver esse rompimento desse relacionamento em algum momento, porque vai chegando num ponto que fica muito tóxico, como a gente vê aí no final do Saturday Preacher. Finalizando ali com Thinking About You, que é a coisa mais nostálgica, do tipo, lembrando como aquilo foi, né, no passado, Thinking About You, aquela coisa mesmo, né? Então, de fato, realmente parece os 4 estágios de um relacionamento, né, e o seu fim, enfim. Então, realmente é um processo, né? É um processo que pode ser interpretado como o início e o fim de um relacionamento, como o fim de uma era e o início de uma nova era, né? Nunu passou por um ciclo, tá agora em transição, que é o exército, e depois de quando sair do exército vai começar uma nova fase aí. E pelo visto, daqui pra frente, ele vai ser mais verdadeiro, né? Ele vai ser mais... suas emoções vão ser mais cruas mesmo, ele vai ser mais instintivo, né? Como ele tá mostrando aqui no Saturday Preacher e em todo o álbum, né? E é isso, né, gente? Assim, muito incrível. Eu não quis aqui pegar a letra, embora tenha, tá? Porque eu quero fazer um outro vídeo só para as letras mesmo, tá? Como eu falei no início do vídeo, eu vou fazer esse vídeo em algum momento, tá? Falando só das letras, destrinchando um pouquinho mais sobre as letras. Mas assim, sonoridade 1000, né? MV de Saturday Preacher incrível. E se Sweet Papaya for 1/3 do que Saturday Preacher foi, nossa senhora, esse MV vai ser muito incrível. Já vai ser muito incrível, sendo só 1/3, né? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a música favorita de vocês, o que vocês acharam do álbum do Nunu. E eu tô muito feliz que a minha análise tava bem no caminho certo mesmo, né? Esfrega na cara da sociedade que você é muito talentoso, Nunu. É só isso que eu tenho pra te dizer, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.